Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no canal da Prática Política. Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Eu peço a quem acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo, deixe sua mensagem, a sua opinião. É fundamental para nós a sua interação, o seu engajamento, assim como a inscrição no canal e o like no vídeo. Reforçando, né, que essa iniciativa do Espaço Trabalhista é uma parceria do canal da Prática Política, um canal em nome da Rosa, do companheiro Cristiano Araújo, a quem desejo boa noite. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, ao nosso convidado, Mahatma Ramos, né, que vai estar aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre esse leilão da ANP, né, que na nossa leitura aqui, né, é um leilão que pode estar aí prejudicando a soberania nacional, um valor que é histórico para nós, né, que queremos ver uma Petrobras fortalecida, ver o Brasil é, integrado com um projeto nacional, onde a Petrobras e a questão energética estejam em sinergia. Mas, me parece, pelas leituras que eu tenho visto, né, tanto aqui com o Mahatma, com outras pessoas que acompanham o cenário, parece que não é bem assim. Porque, infelizmente, né, o governo ele fez uma escolha diferente. Né? Estávamos acostumados, né, com a oferta permanente de partilha, que era mais ou menos o que todo mundo imaginava, mas a ANP acabou preferindo uma oferta permanente de concessão, que foi o que gerou muita polêmica, e é por esses e outros motivos que nós estamos hoje aqui com Mahatma Ramos para conversar com a gente sobre essa questão que chamou bastante atenção dos petroleiros e das pessoas que, né, de alguma forma, têm algum envolvimento com o tema e, por que não, né, para nós que nos importamos com os temas relacionados ao Brasil. Ô, Mahatma, antes de passar a palavra para você, eu só quero te apresentar formalmente aqui para o nosso público, né, nosso convidado desta edição do Espaço Trabalhista aqui no canal da Prática Política, o Mahatma Ramos dos Santos. Ele é diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra, o INEP, e mestre em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está na tela para vocês aí as redes sociais do INEP e também a rede social pessoal dele, né? Então, inep.org.br o site, lá no X, no arroba Instituto INEP, e no Instagram, no arroba Instituto INEP também, e o arroba pessoal dele é Mahatma RS, aqui com a gente. Mahatma Ramos, muito obrigado pela gentileza de atender ao nosso convite. Eu sei que a gente também está com um tempo aqui já bem apertado. Eu quero iniciar já com uma pergunta a você, e você cumprimenta o nosso público e já fala sobre esse assunto, porque vocês do INEP acompanharam o antes e o depois, né, o antes, o durante e o depois desse leilão que foi realizado pela Agência Nacional de Petróleo no dia 17 de junho do mês passado, de 17 de junho. Eu estou aqui gaguejando, desculpa porque está travando para mim aqui, mas eu quero compartilhar com o público duas telas, uma com uma manchete de um artigo que vocês publicaram antes do leilão do dia 17 de junho, em que vocês defendiam, né, a retirada da margem equatorial do quinto leilão permanente de petróleo, e aí vocês categorizam como área estratégica. E depois do leilão, vocês já publicaram esse artigo, né, já na Carta Capital, falando que foi um sucesso o leilão, pelo menos do aspecto financeiro, mas um revés para a segurança energética nacional. Te passo a palavra perguntando, Mahatma, primeiro, se você puder compartilhar com o nosso público aqui, pelo menos de forma sintética, da maneira como for possível, um pouco do contexto desse leilão, por que o Brasil realiza esse tipo de leilão, e na sequência também falar um pouco para a gente como foi exitoso para quem queria vender blocos de exploração de petróleo na margem equatorial esse leilão, uma vez que boa parte dos blocos que foi vendido, que foi leiloado, são blocos da margem equatorial, principalmente lá da bacia da Foz do Amazonas. À vontade, Mahatma. Bom, primeiro, como dizem, né, nas redes sociais, né, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe que momento as pessoas vão ver, mas quero começar aqui desejando boa noite ao Cláudio, ao Cristiano, dizer que é um prazer estar aqui trocando ideia, conversando com vocês no canal de vocês. Eu acho que esse é um dos propósitos do INEP, né, a produção de conhecimento sobre o setor energético brasileiro, a partir do ponto de vista da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora, né? Foi para isso que a Federação Única dos Petroleiros criou o INEP, esse braço técnico do movimento sindical petroleiro, lá
como no âmbito das lutas contra o golpe de Estado em 2016 e contra a privatização e desnacionalização da Petrobras, né, no pós-golpe. Então, é muito satisfatório para mim receber esse convite e vir aqui conversar com vocês. Bom, entrando nas questões que o Cláudio colocou, eu acho que, primeiro, Cláudio, para tentar contextualizar o momento que a gente está vivendo no Brasil e na geopolítica global, que colocam efetivamente, jogam luz nesse resultado dos leilões e como ele reflete as disputas, tanto na escala geopolítica global como na nossa democracia, né, nos espaços de poder institucionais dentro do Estado brasileiro, dentro da Petrobras, uma empresa estatal de capital misto, e também na sociedade de maneira geral. E eu acho que esse é um tema fundamental para a gente pensar a soberania e o abastecimento energético brasileiro, a segurança energética no Brasil no futuro e a capacidade do Estado brasileiro de reconstruir e responder aos desafios de um projeto de desenvolvimento que seja soberano, popular e inclusivo no Brasil. Bom, qual é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção? Quando a gente olha para a conjuntura global, o que a gente percebe que hoje, todas essas disputas, né, de caráter bélico, de caráter comercial, está aí o Trump com seu tarifaço no mundo inteiro e agora com esse novo capítulo, no caso brasileiro, todas essas movimentações dentro do sistema global de poder das grandes potências têm um centro que a gente coloca, né, que é a questão da segurança energética nacional desses países e de como a agenda ou a crise do capitalismo e a necessidade de avanço do capitalismo em direção a novos mercados impulsiona essa agenda da transição energética, né? E as respostas que o mundo tem tentado dar à emergência climática. Então, para nós, o tema da energia e da segurança energética e do petróleo, do gás natural, da energia elétrica, da água, dos recursos naturais e da exploração, como as sociedades decidem fazer a exploração ou não dos seus recursos estratégicos, estão no centro de qualquer parâmetro e modelo de desenvolvimento. E isso que a sociedade brasileira precisa colocar na agenda e a sociedade civil organizada precisa debater e construir um conjunto de propostas, um conjunto de posições que orientem o Estado brasileiro, porque a gente está num momento de ampla disputa. É uma disputa, diria, violenta, agressiva, do ponto de vista geopolítico e também aqui internamente no Brasil. E a questão do petróleo e a Petrobras estão no centro desse debate no Brasil, né? Então, o que a gente faz no INEP é acompanhar como essas dinâmicas geopolíticas interferem tanto nas decisões do Conselho Nacional de Política Energética, do Ministério de Minas e Energia, da ANP, e também na Petrobras, e do setor privado que atua nessa cadeia produtiva de óleo e gás, sobre o futuro do setor de óleo e gás no Brasil. Sobre o quinto ciclo de oferta permanente da ANP, como vocês chamaram a atenção, o INEP já vem acompanhando, né, esses... Na verdade, é importante contextualizar também, no Brasil, o Brasil já realiza, desde a quebra do monopólio da Petrobras de exploração do petróleo, leilões de petróleo, né? Então, desde 99, o Brasil já mudou o seu modelo exploratório, quebrando esse monopólio lá no governo Fernando Henrique. E desde então, a gente tem um avanço sistemático do setor privado sobre essa riqueza, exploração dessa riqueza, que é o petróleo e o gás brasileiro. Mas isso se acentua a partir da última década, sobretudo, depois da descoberta do pré-sal, que coloca essa fronteira offshore, que vai do sul do Brasil até a América Central, como um objeto de desejo da indústria de petróleo internacional, e a descoberta do pré-sal é um marco
na história da indústria petrolífera no mundo, e que coloca o Brasil no centro também dessas disputas, não só o Atlântico Sul, mas o Brasil no centro dessas disputas. Não à toa, a questão energética, a questão do petróleo está no centro da Operação Lava Jato, está no centro do golpe de Estado no Brasil, e a Petrobras foi um dos grandes objetos de ataque, né, da direita que assumiu o Estado brasileiro, né, da coalizão de direita que assumiu o Estado brasileiro a partir de 2016, que desde então vem produzindo reformas regulatórias e mudança na gestão desses recursos estratégicos, como petróleo e gás natural, com objetivo claro. Primeiro, de fragilizar, enfraquecer a capacidade de resposta do Estado brasileiro, ou seja, desregulamentar e abrir espaço para o setor privado ser cada vez mais participativo e atuante dentro do setor de óleo e gás brasileiro, e um enfraquecimento da Petrobras. Então, o que a gente observou entre 2016 e 2022 foi um processo sistemático de desmonte e desnacionalização da Petrobras. Projeto imenso de privatização que resultou na venda de quase 200 ativos da Petrobras, unidades produtivas da Petrobras. Então, a Petrobras, que era uma empresa integrada de energia nacional, passou a ser, a partir daquele momento, ou tinha como modelo de negócios, ser apenas uma empresa de exploração de petróleo no Sudeste brasileiro, na região do pré-sal, que é uma região de alta rentabilidade, de uma imensa riqueza, capacidade de geração de valor. E esse processo, esse modelo de negócio que foi adotado pela Petrobras nesse período, distanciou a Petrobras do interesse nacional e distanciou também a regulação brasileira e a agência regulatória, a ANP, os interesses que estão expressos nas ações do Ministério de Minas e Energia, do interesse nacional brasileiro e da busca permanente que o Brasil tem historicamente na construção da Petrobras, está completando quase 75 anos, de construir uma autonomia, uma autossuficiência, né? Eu acho que a palavra soberania expressa muito isso, uma soberania na questão energética e no abastecimento energético nacional. E o que a gente observa é que a ANP e o Ministério de Minas e Energia, desde 2019, mudou a forma, o regime, né? A forma de concessão e leilões no Brasil, né? Se antes a gente tinha um modelo que não era esse modelo de oferta permanente, em que o Estado definia quais as áreas que seriam leiloadas, qual o valor, qual o regime exploratório dessas áreas. Agora, desde 2019, quando passa a vigorar esse modelo de oferta permanente, desde o governo Bolsonaro, não é coincidência isso, o que orienta as decisões de Estado sobre a velocidade de como explorar esses recursos naturais, aí, petróleo e gás natural, é o interesse das empresas sobre as áreas existentes que ainda não foram exploradas no Brasil. Então, inverte a lógica. Antes era o Estado que era o protagonista, o Estado definia, essa área vai ser explorada de tal forma, em tal velocidade. E agora, as áreas são colocadas à disposição do mercado e o mercado define quais as áreas que o Estado vai colocar em leilão. Então, o Estado, de certa maneira, se subordina à lógica de mercado. E essa tendência é corroborada por mudanças regulatórias que vão ampliando o poder e a capacidade do setor privado da indústria de óleo e gás de atuar, né, de expandir a sua atuação e controle sobre a exploração de petróleo e gás no Brasil. E os resultados desse quinto ciclo de oferta permanente de modelo de concessão da ANP, que foi realizado no dia 17 de junho, como bem chamou a atenção o Cláudio, eu acho que ele expressa algumas coisas. Primeiro, ele reafirma uma leitura que o INEP tem desde que foi criado, de que a margem equatorial brasileira, o pré-sal brasileiro é um objeto de desejo da indústria de petróleo global. E eles vão disputar e eles vão fazer de tudo para ter acesso a essa riqueza, sobretudo no momento em que a gente está próximo, ou uma conjuntura marcada por incertezas, que a gente está próximo de confrontos bélicos cada vez mais que vão precisar desse tipo de insumo energético para
alimentar essa máquina de guerra, né, que está sendo colocada à disposição de interesses do norte global. E eu acho que o resultado desse leilão, ele expressa exatamente isso, que essas áreas são estratégicas globalmente e para a soberania brasileira. E isso está muito expresso porque as três principais empresas que adquiriram blocos nesse leilão são a Petrobras, a Chevron e a Exxon. Ou seja, das três principais empresas que adquiriram áreas nesse leilão, 2 são empresas americanas. Uma em parceria com a Petrobras e outra em parceria com uma empresa estatal chinesa. Mas os americanos estão de olho, mais uma vez, na riqueza energética brasileira e no potencial energético brasileiro. Então, quando a gente olha para o total, né, é bom lembrar, né, do total foram ofertados pela ANP 172 blocos nesse quinto ciclo de oferta permanente de concessão, dos quais 34 foram arrematados, ou seja, 34 blocos foram adquiridos. Isso representa uma área de quase 16 mil quilômetros quadrados que foram arrematados. E gerou um pagamento de um bônus de assinatura de 844 milhões. Naquele artigo ali, o título está falando, né, que foi satisfatório do ponto de vista arrecadatório, né? Eu diria que não foi um sucesso financeiro, foi satisfatório, principalmente do ponto de vista do governo. E aí é bom que a gente dá responsabilidade a todo mundo, né? A ANP e o Ministério de Minas e Energia têm um protagonismo, né, dessa mudança regulatória, mas o executivo também tem responsabilidade, porque o executivo tem interesse em arrecadação fiscal para simplesmente dar conta desse fiscal e fechar as contas no fim do ano, ou seja, o interesse de curto prazo que se coloca à frente ou se substitui no curto prazo aos interesses nacionais de longo prazo, que são, como eu falei, a soberania nacional, o abastecimento energético brasileiro e até a capacidade de financiamento de uma transição energética e novas rotas energéticas que podem contribuir para a descarbonização da matriz energética brasileira. Então, o que a gente observou é que houve, sim, um interesse muito grande da indústria petrolífera sobre as áreas leiloadas, né? E, principalmente, quando a gente olha para os blocos que estão localizados na Foz do Amazonas, na Bacia de Santos, no pré-sal, e na Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Essas foram as 3 principais regiões em que houve um arremate, né, ou compra, né, aquisição de blocos, né? Então, dos 47 blocos ofertados na Bacia da Foz do Amazonas, 19 blocos foram arrematados. Isso equivale a mais ou menos 57% do total de área adquirida nesse leilão e equivale a 85% do valor arrecadado em bônus de assinatura. E aí, como vocês bem colocaram aí nessa arte, quando a gente olha especificamente para a Foz do Amazonas, lá foram adquiridos 19 áreas, né? Basicamente, tiveram 2 consórcios, né, que adquiriram. O consórcio Petrobras ExxonMobil, que adquiriu 10 blocos, e aí a Petrobras vai operar 5 desses blocos, e a ExxonMobil outros 5, enquanto o consórcio Chevron CNPC, que é isso como vocês colocam aí nessa imagem, que é uma empresa americana com uma empresa estatal chinesa, arremataram 9 blocos. E aí, com operação exclusiva da Chevron. Então, o que a gente afirma nesse artigo é que a Chevron e a Exxon, ou seja, as empresas estatais estrangeiras, e principalmente as americanas, foram as grandes vencedoras desse leilão. Elas estão interessadas na margem equatorial. E aí é bom a gente lembrar, né, que apesar dessas incertezas geopolíticas, apesar das mudanças regulatórias que estão acontecendo no Brasil, apesar da queda recente do preço do petróleo e uma manutenção do preço do petróleo muito abaixo dos níveis observados há um ano atrás, a indústria do petróleo, apesar desses riscos, entrou de cabeça nesse leilão e entrou de cabeça na margem equatorial brasileira.
porque é uma área que tem um potencial exploratório muito grande. Não se compara ao potencial exploratório de regiões como a Bacia de Campos e a Bacia de Santos no pré-sal, mas é uma área significativa e importante para a soberania energética. Por quê? Porque, atualmente, segundo dados da IPE e da ANP, se a gente manter o nosso ritmo atual de produção, consumo e exportação de petróleo, nós vamos atingir o pico produtivo brasileiro entre 2031 e 2032. E a partir de 2032, 2033, não é uma ciência exata isso, né? Haverá um declínio acelerado das reservas de petróleo brasileiro. Então, hoje, nós temos, segundo o cálculo da ANP, mais ou menos como 12,5, 12 anos e meio de reservas para explorar na velocidade que a gente explora hoje. Então, a gente está falando de 12 anos daqui para frente. Então, a gente está dizendo que essa bonança que o pré-sal possibilitou ao Brasil se tornar um país autossuficiente na produção de petróleo, ela tem uma data para acabar. A gente sabe que o petróleo ele está no mundo, a indústria do petróleo tem uma grande capacidade tecnológica de encontrar novas reservas, explorar novas reservas, mas quando a gente olha para o pré-sal brasileiro e para as reservas que hoje a gente já sabe da capacidade de comercialização e exploração, a gente está falando de um horizonte mais 12, 13 anos. Então, se nós não avançarmos sobre novas fronteiras exploratórias, seja ela a margem equatorial e as 5 bacias que compõem a margem equatorial, seja sobre a bacia de Pelotas, avançar sobre novas áreas do próprio pré-sal, avançar sobre as áreas na bacia de Sergipe e Alagoas, avançar sobre a margem leste brasileira, inclusive sobre as áreas onshore em terra brasileira, né, que o Brasil também produz petróleo em terra, não é só no mar, não é só no offshore. Nós vamos voltar a ser um país cada vez mais dependente da importação de petróleo e de derivados. E a gente sabe que historicamente, a volatilidade desses preços e como qualquer subida no preço internacional do petróleo costuma rebater na economia nacional, na inflação em mercados domésticos e na capacidade de compra das pessoas, né? Nós somos um país ainda amplamente dependente dos combustíveis fósseis, né? Quase 50% da nossa oferta primária de energia vem de origem fóssil, ou seja, do petróleo, do carvão e do gás natural. Então, nós precisamos, sim, isso é uma coisa que o INEP defende. O petróleo não é qualquer commodity, ele é uma commodity estratégica. O Brasil precisa, sim, realizar investimentos para alcançar e conseguir um grau de reposição das suas reservas, e para isso precisa investir em novas fronteiras. O mundo inteiro faz isso, as empresas multinacionais americanas, europeias, chinesas, árabes, todas elas investem sistematicamente em atividade exploratória para garantir a reposição das suas reservas e a segurança energética dos seus países. Então, o Brasil precisa fazer isso. Por isso que o INEP é a favor de avançar sobre novas fronteiras exploratórias. Mas a gente adverte, não se pode explorar só por explorar ou explorar com um objetivo primário de exportar essa riqueza. A gente tem que explorar essa riqueza para gerar insumos energéticos, garantir o abastecimento nacional e gerar riqueza e desenvolvimento em território nacional. Ou seja, que essa riqueza extraída da atividade exploratória de produção de petróleo seja revertida para um processo de industrialização brasileira, de geração de emprego e renda no Brasil, de investimentos em P&D, em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, financiamento da descarbonização ainda mais da matriz energética brasileira, no avanço em novas rotas tecnológicas dessa economia de baixo carbono. Ou seja, que essa riqueza que é finita, é claro, é lucrativa, ela seja revertida para o desenvolvimento nacional, para o interesse nacional. Nós vivemos num país em que praticamente 23% das pessoas têm algum nível
de pobreza energética, ou seja, tem dificuldade de acesso à energia. Salvo me engano, quase 1/5 da população brasileira usa lenha ainda para cozinhar. Muitas pessoas deixam de se transportar pela cidade, usar o transporte público por falta de dinheiro para pagar a tarifa de transporte público no Brasil. Então, a modicidade tarifária no Brasil ainda não é uma realidade. O acesso à energia ainda não é uma realidade para todos no Brasil, né? A gente está aqui há menos de, não lembro agora quando foi criado, mas nas últimas 2 décadas foi criado Luz para Todos. A gente está falando de um país que tem um potencial ainda grande, tanto de produção de energética como de demanda energética. Isso é uma questão. A questão do desenvolvimento passa por isso, passa por produzir e gerar riqueza, mas distribuir essa riqueza em território nacional. Então, à medida que o Brasil e o Estado brasileiro, o Executivo, o Ministério de Minas e Energia, a ANP e a Petrobras, adota posições que favorecem, e aí o Congresso brasileiro, na verdade, que é o grande protagonista nessa desregulamentação setorial, permite que essas empresas estrangeiras explorem petróleo e gás no Brasil para exportar esse petróleo, para garantir o abastecimento energético e a geração de riqueza para esses outros países que não estão vinculados a um projeto nacional de desenvolvimento do Brasil, a gente está perdendo soberania. E a gente está atrasando um projeto de desenvolvimento brasileiro e reforçando uma tendência histórica de um país que dizem que é vocação, né, mas é um projeto imposto e é um país primário exportador de commodity. Então, acho que eu falei, mas paro por aqui para não me perder. Eu vou lá com relação ao tempo, a gente aqui não, geralmente aqui a gente não interrompe, viu? Agora que normalizou aqui as coisas para mim, eu passo a palavra para o Cristiano para que ele faça a pergunta dele também, o comentário, a pergunta dele. À vontade, Cristiano. Seu microfone, Cristiano. Seu microfone, por favor. Bom, eu juro, né, que não vai ser uma aula como Mahatma, né, mas eu vou lançar aqui a minha perguntinha, né. Talvez eu vou ser um pouco repetitivo, né, até porque eu não estava esperando que o Mahatma ia iniciar com uma grande palestra para a gente que, poxa, foi excelente, muito bem alinhado. Então, Mahatma, algumas coisas a gente já percebeu, né, eu tinha comentado contigo que eu tinha uma leitura inicial, eu conversei até com o Cláudio em off, né, e bom, a gente já identificou que a ANP já se equivocou de ter adotado esse modelo de oferta permanente de concessão. E percebemos ali, né, que as majors transnacionais, elas arremataram, né, um número bastante considerável de blocos na margem equatorial, por exemplo, né, e também outros blocos. E a gente viu ali, né, na nossa leitura inicial, eu até inclusive te falei isso, né, que eu entendi que a Petrobras, nessa ocasião, ela teria saído menor e que estávamos em um franco processo de desnacionalização, dado, né, a escolha da ANP. E à medida que esse modelo que a ANP adotou, o vencedor do leilão, como a gente já sabe, ele fica responsável, né, pela exploração, né, do recurso, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, até dentro do que tu colocou, já que fizeram essa escolha, que tem a desnacionalização, eles vão ter o papel da exploração, eles serão responsáveis pelo recurso que eles estarão explorando, né? Além das questões que foram postas por mim e que foram postas por ti aqui, muito colocado, muito bem colocado. Que outras desvantagens, do ponto de vista da soberania, nesse quinto ciclo, tu enxerga em relação a esse leilão dos blocos exploratórios da ANP? Opa, abri meu áudio aqui. Bom, Cristiano, eu acredito que nós, do INEP, temos uma leitura conjuntural e uma posição muito distinta da visão da ANP, né? A ANP, eu acredito, já há algum tempo, e há uma manutenção dessa visão, muito também por uma leitura de que o Brasil precisa, ou que a transição energética vai ser uma agenda que vai se acelerar e pode colocar o petróleo como uma commodity desvalorizada num futuro próximo.
adota uma posição de que o Brasil, ou uma leitura de que o Brasil precisa acelerar as atividades exploratórias de produção de petróleo para produzir até a última gota o quanto antes possível, né? E isso, ou seja, numa geração de riqueza aceleradamente e uma distribuição dessa riqueza, independente se ela vai ser justa ou não, no curto prazo. Então, a ANP, na nossa visão, tem uma visão de curto prazo. E a adoção dessa oferta permanente reflete, eu acho, essa visão. E a adoção, prioritariamente, do regime de concessão, ou seja, a empresa vai lá, adquire o bloco, no momento que ela adquire, ela paga um bônus de assinatura, que, como eu falei, foi satisfatório do ponto de vista do governo, que estava esperando essa arrecadação, contando com essa arrecadação, mas do ponto de vista do valor efetivo dessa riqueza, foi muito pouco. Quando a gente fala em 900 milhões na indústria do petróleo, que é uma indústria que opera na escala de bilhões, isso é nada. Isso é nada de recurso. É um recurso muito baixo. Então, a escolha do modelo de concessão, o que acontece? A empresa ou o consórcio que adquire aquele bloco, no momento da aquisição, ela paga um bônus de assinatura, torna-se dona daquele recurso, então ela explora na velocidade que ela quer, na intensidade que ela quer aqueles recursos e destina esse recurso para onde ela quiser. Então, se, por exemplo, é uma empresa americana, e aí isso é uma coisa que precisa ficar muito claro para as pessoas, não importa, quase sempre quando a gente fala da indústria do petróleo, as empresas de determinado país, elas estão sempre alinhadas com os interesses nacionais desse país. Não importa se ela é uma empresa privada, se ela é uma empresa de capital misto ou se ela é uma empresa 100% estatal. Elas quase sempre, com exceções de alguns casos, como é o caso da Petrobras, que é uma empresa em disputa, uma empresa cujo projeto está em disputa, a gente não tem o controle da Petrobras, né? Uma Petrobras que estava com esse, como eu falei, um processo de desnacionalização, de privatização, desmonte dessa empresa. A gente conseguiu, em alguma medida, parar com o processo de venda de ativos, mas há uma disputa em torno de qual é o futuro da Petrobras, se ela vai ser uma empresa integrada de energia forte, com capacidade de investimento no país, ou se ela vai ser uma empresa de geração de riqueza e distribuição de dividendos no curto prazo, como tem sido nos últimos anos. Então, quando a gente olha para essas empresas estrangeiras que adquirem em concessão com a Petrobras ou outra empresa, blocos aqui, elas pagam esse bônus de assinatura, se tornam donas e remuneram o Estado pagando royalties, participação especiais e tributos que incidem sobre a atividade industrial. Enquanto, por exemplo, o regime que o INEP defende, que a FUP também defende, que seja estabelecido ou garantido no pré-sal e também para as novas fronteiras exploratórias no Brasil, em especial a margem equatorial, é que seja utilizado o regime de partilha e não o regime de concessão. No regime de partilha, você tem uma garantia de que a Petrobras tem uma preferência para ser operadora. Então, por exemplo, quando agora olhando para esse último leilão, né, o consórcio Chevron CNPC adquire nove blocos e a Chevron é a operadora desses 9 blocos, é a Chevron que vai operar, é ela que, do ponto de vista industrial, vai controlar aquela atividade. Então, ou seja, isso incentiva que a indústria americana produza conhecimento, produza, controle a tecnologia, mobilize a indústria nacional americana para operar aqui no Brasil e deixa de gerar riqueza, emprego e renda aqui no Brasil. Enquanto antes, até 2016, a Petrobras era 100% a operadora dos Mahatma, blocos. desculpa só te interromper. Não, e ainda e ela não é só responsável por explorar, ela também faz os estudos técnicos de sísmico, mapeamento geológico, então tudo isso vai para a inteligência de uma empresa estrangeira. Olha o absurdo que estão fazendo. Pode continuar, Mahatma. Isso, e a gente tem, outro absurdo nisso é que a gente tem a empresa que é líder global em exploração
de petróleo e gás em áreas marítimas, em offshore, e em águas ultraprofundas. A gente detém a tecnologia, a gente detém a liderança global. A Petrobras coleciona prêmios, tem um quadro técnico super capacitado, uma capacidade de investimento em inovação e pesquisa gigantesca. E a gente está abrindo mão disso, ou desvalorizando esse ativo, né, essa empresa estatal estratégica para o Brasil, e dando a prioridade, né, industrial, de desenvolvimento industrial para outros países, para empresas de outros países. Esse é um debate importantíssimo, né? A gente precisa Mahatma, discutir política industrial e valorizar isso, né? ô Mahatma, eu vou fazer uma pergunta em cima disso, porque até para Uhum, aproveitar o tempo que a gente tem com você aqui, vamos lá. Aqui em vários momentos ficou claro que há uma escolha política e uma escolha política que neste momento compromete a soberania energética do país à medida que neste leilão da ANP do dia 17 do mês passado, nós tivemos aí várias empresas estrangeiras ou os consórcios estrangeiros dominando. Contudo, eu até abri aqui uma planilha que eu peguei lá no site da ANP para mostrar para o nosso uhum, público um pouco do cenário. Eu fiz questão de destacar para vocês aí. Em vermelho são as derrotas da Petrobras nesse leilão, ou seja, quando a Petrobras apresentou uma proposta e perdeu essa proposta, né, foi derrotada aí pelo consórcio que acabou vencendo. A gente está falando aqui principalmente da Foz do Amazonas, vocês podem perceber aí, né? Então nós tivemos uhum. aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis derrotas, né? 7 derrotas da Petrobras diretamente ali na disputa das propostas com a Chevron e a CNPC. E isso mostra que a Petrobras quis disputar essas áreas, mas não ofereceu o bônus, né? Não ofereceu o bônus ali que seria correspondente para arrematar esses lotes, ou esses blocos. Eu quero fazer um questionamento a você. A gente está falando aqui de uma escolha política, no caso, que passaria não só pela ANP, pelo Ministério de Minas e Energia, mas também pela diretoria da Petrobras, enfim, por uma compreensão também dessa diretoria, e mais, tem um bloco específico ali da Foz do Amazonas, eu compartilho de novo aqui a tela com vocês, que é esse bloco que tem a maior extensão, né, a maior área, que é esse bloco aqui, o FZA M265, está aqui na linha 14, para quem está assistindo, né, é a maior área, e esta maior área foi arrematada pela Chevron, é, e a Petrobras apresentou esta proposta aqui, né? Tá aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Mas apresentou aqui um bônus de 38 milhões de reais, enquanto a Chevron chegou com 102 milhões de reais. A leitura que pelo menos alguns veículos especializados chegaram a fazer é que a Chevron veio para esse leilão disposta mesmo a arrematar, ou seja, queria mesmo adquirir, queria terminar esse leilão exatamente com os lotes e com os blocos que arrematou. De que forma aqui dá para a gente avaliar também como uma derrota dentro de um contexto de um leilão, ou seja, em que a proposta não foi a melhor, e em relação à Petrobras, o quanto você avalia, ou o INEP avalia, também de deliberação da diretoria da Petrobras, quando apresenta uma proposta, vai para disputa, mas vai com uma proposta muito abaixo do que o concorrente acabou apresentando ali. Bom, Cláudio, eu acho que efetivamente, como eu falei, né, as áreas da Foz do Amazonas foram objeto de grande disputa, né, internacionalmente, e a Petrobras fez lances por essas áreas e perdeu, né, essa concorrência, como você bem chamou a atenção. Eu acho que aqui a gente precisa fazer uma ponderação e não só vou fazer essa ponderação para a gente pensar junto e avaliar isso coletivamente, né, e tentar informar o público que nos assiste. Na região da margem equatorial, em especial da Foz do Amazonas, existem atividades exploratórias mais ou menos desde as décadas de 60. E essas atividades exploratórias, em águas rasas, onshore, foram executadas quase que na sua totalidade pela Petrobras. Então, a gente está falando que a Petrobras tem conhecimento sobre aquela região de mais de 50 anos de atividades exploratórias. Eu até vou aqui recuperar, deixa eu ver se eu estava com um número aqui, mas agora me perdi aqui nas abas, mas a Petrobras já foram perfurados, eu acho que são 815 poços exploratórios na margem equatorial.
e grande parte deles na região da Foz do Amazonas. Já existiu uma grande intensidade de atividades exploratórias naquela região. Então, a Petrobras, de todas as petroleiras do mundo, é a petroleira mais preparada e que mais conhece a região da Foz do Amazonas. Então, claro, isso é uma derrota do ponto de vista da participação ali do leilão e do interesse. Mas a gente também tem que ponderar essas escolhas, e aí, efetivamente, eu não tenho conhecimento geológico que a equipe técnica da Petrobras tem sobre aquelas áreas, isso é basicamente segredo industrial. Eu acho que eles conseguem avaliar com mais precisão a potencialidade daquelas áreas. E até na interlocução que a gente tem com atores, com pesquisadores, geofísicos, geólogos sobre aquela região, eles chamam muito atenção para isso, que lá não é um novo pré-sal, não é uma área que vai se comparar à extensão das descobertas no pré-sal. É uma área com grande potencial exploratório, sim, mas eu avalio que a Petrobras tem mais informações e capacidade de avaliar isso do que o INEP tem, por exemplo, né? Então, eu não consigo dizer se isso é uma derrota estratégica do consórcio liderado pela Petrobras em parceria com a Exxon, ou se a Petrobras mensurou que não valia o risco desse bônus mais alto que, por exemplo, a Chevron e a CNPC estiveram dispostas a correr. Então, é um pouco essa nesse que eu queria Ô, fazer. Mahatma, porque no cálculo que vocês fizeram, sobre a área, né, que foi adquirida pela Petrobras e também pelo consórcio da Chevron com a CNPC, se a gente considerar somente aquele bloco específico ali, tem a maior área, né, são 3.000 quilômetros ali, só naquele bloco específico, se a Petrobras tivesse arrematado aquele bloco, por mais que tivesse perdido também a concorrência com os outros, teria saído um pouco melhor em relação à área. Meu questionamento é o quanto isso é uma decisão estratégica, enfim, pensando já em algo que a Petrobras teria conhecimento sobre aquele bloco específico, ou é uma jogada da Chevron mesmo, que chegou, como eu li em alguns veículos especializados, que não queria perder de jeito nenhum esse leilão, né? E não perdeu mesmo, o confronto com a Petrobras arrematou todos os lotes que tiveram disputa, né? Não, eu acho que é fato isso. A Chevron, o consórcio Chevron-CNPC foi o vitorioso nesse leilão, né? Quando a gente olha como consórcio, a Petrobras e a Exxon, a Petrobras, em parceria com a Exxon e outras empresas em outros lugares, ela foi a empresa que mais adquiriu áreas, né, nesse leilão. No entanto, quando a gente olha como operadora, a Chevron adquiriu 30,6% das áreas leiloadas nesse leilão, enquanto a Petrobras adquiriu apenas 24,2%. Então, a gente está falando que é uma derrota da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, da coisa pública brasileira, porque a maior empresa do país, uma das empresas mais estratégicas e um dos últimos instrumentos de fazer política pública no Brasil, adquiriu apenas 25% de todas as áreas arrematadas como operadora nesse leilão. Ou seja, 75% foi adquirido pelo setor privado, nacional ou estrangeiro. Esse é um debate importante. E a Chevron foi, com certeza, a maior vencedora. Agora, é essa ponderação que eu estou fazendo. Quando a gente olha especificamente para a Foz do Amazonas, para aqueles blocos mais ao norte, na margem equatorial, efetivamente existe uma questão de qualidade que eu nem tenho a capacidade técnica geológica de analisar e que eu acredito que a equipe da Petrobras tem mais capacidade. Então, quando a gente olha no tamanho da área, no volume do bônus pago, o destaque é para as empresas privadas e o resultado do leilão é um resultado que reforça essa tendência de privatização do setor de óleo e gás no Brasil. Mas, do ponto de vista de quem vai ficar com mais petróleo no futuro, eu não me arrisco a dizer a partir dessas áreas rematadas, porque a gente não tem essa informação. Inclusive, só para finalizar e não me estender muito, é importante que a gente garanta à sociedade brasileira o direito de saber se tem petróleo naquela área, qual é a quantidade de petróleo que tem viabilidade comercial, e aí a gente definir quais os parâmetros para que a indústria de petróleo explore e produza petróleo naquela região. Mas a gente precisa saber, a gente tem o direito, como uma sociedade, de saber ou conhecer as nossas riquezas.
E aí eu não estou me afastando do debate da sensibilidade ambiental. E até por isso a gente defende no INEP que essas áreas sejam operadas pela Petrobras. Que a Petrobras tem uma das mais bem-sucedidas experiências e mais segurança operacional no Brasil. Então, é por isso que a gente defende que a Petrobras seja a liderança e a gente critique tanto esse resultado desse leilão, dos últimos 5 leilões nesse modelo, que ampliam a participação do setor privado, das majors internacionais, na atividade de exploração e produção no Brasil. Cristiano, à vontade daí, fique à vontade, viu? Perfeito. Bom, Mahatma, eu vou fazer até aqui um link com a FZA M59, né, que foi objeto várias vezes aqui de live, tanto aqui no canal quanto lá no meu. Bom, então, né, já está o cenário posto que as majors, aparentemente, parece estar se estabelecendo. Seu áudio está ruim, está chiando. Seu áudio está chiando aqui para gente. Só um pouquinho. Vê aí. Eu fui até confirmar aqui na segunda tela, porque às vezes é para o público saber, né? Às vezes é o meu computador, às vezes é a plataforma. Vai daí, Cristiano, vê se melhorou. Tá, melhorou aí? Agora melhorou, tá ótimo. Tá, perfeito. Bom, então, como a gente estava falando, né, as majors, né, saíram como grandes vencedoras desse certame, e aí eu lembro da FZA M59, né, que a Petrobras sozinha está tentando, né, uma licença para poder perfurar um poço. É só isso por enquanto, né? A Petrobras sozinha está tentando fazer isso. E aí, enquanto a gente estava preparando aqui a live, eu estava vendo uma entrevista de um diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o nome dele é Anthony De Valle. E aí, ele estava falando sobre um historial muito elogioso do Globo, depois que começaram a entrar essas majors e falando sobre a experiência da Petrobras, de o quanto que a Petrobras ela tinha o conhecimento técnico para poder, de alguma forma, responder às exigências do IBAMA. E aí, o Anthony De Valle, ele estava colocando uma questão, que ele acha que aí tem uma grande pegadinha da grande imprensa, que é o seguinte, de colocar a Petrobras para fazer o enfrentamento, porque é verdade, né? É um verdadeiro enfrentamento que a Petrobras vem fazendo em relação ao IBAMA, em relação às comunidades tradicionais, em relação a ambientalistas, ONGs internacionais, isso está posto, existe o enfrentamento. E aí o Anthony, ele tem defendido que a Petrobras pode estar sendo utilizada, né, como um boi de piranha, né, para tentar superar esse dilema entre aqueles que querem explorar a atividade econômica e aqueles que querem preservar, e nesse sentido, após pacificado o debate, as majors entram com ainda mais força nos próximos leilões. Aí eu quero te fazer a pergunta, Mahatma, tu concorda com ele que existe esse risco de, se a Petrobras superar esse grande dilema que existe hoje, e dado que eles saíram fortalecidas, as majors, desse certame, e dado também a escolha da ANP por esse modelo de concorrência, há um risco das majors ganharem ainda mais protagonismo nos próximos leilões? Cristiano, eu acho que essa é uma leitura de longo prazo mesmo, que está sendo feita, né? E a gente concorda, assim, muito porque a gente pode pegar a experiência do pré-sal, por exemplo. Antes da descoberta do pré-sal, a Shell, essas empresas majors estrangeiras, tinham blocos em sua posse naquela região e não foram capazes de descobrir petróleo. E elas devolveram, porque também tem isso. Às vezes as empresas adquirem blocos, essas operações. Foi o caso da FZA M59, que era da BP Energy, e aí ela não conseguiu a licença para perfurar e ela passou em 2020 para a Petrobras. É isso, né? Exato.
Eu puxei o exemplo do pré-sal primeiro porque é isso, porque elas não tiveram sucesso exploratório, devolveram essas áreas e foi a Petrobras que descobriu o pré-sal. De novo, o Estado brasileiro mostrou maior competência, a empresa estatal brasileira mostrou maior competência que essas empresas estrangeiras, são hiperlouvadas, para a descoberta do pré-sal. Então, a descoberta do pré-sal é nossa, é mérito da Petrobras, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. E na questão da Foz do Amazonas, novamente, a gente tem um processo de devolução de blocos sucessivos naquela região. Salvo engano aqui, foram 77 blocos exploratórios devolvidos entre 2001 e 2025 na região da margem equatorial, né? Então, desses 77, 25 foram devolvidos na região da Foz do Amazonas, na FZA. Então, o que eu estou falando aqui é comum essas empresas também não terem capacidade técnica de encontrar ou ter sucesso exploratório nessas atividades. No entanto, o que a gente percebe é que desde 2014 não há nenhum novo licenciamento ambiental naquela região. Então, todas as atividades exploratórias naquela região estão paradas desde então, inclusive para a Petrobras. E a Petrobras, por ser operadora, ela acabou ficando. Quando essas empresas devolvem esses blocos, ela ficou com esses blocos, com parte desses blocos, desculpa, né? Não com todos. E ela efetivamente está fazendo todo o trabalho de disputa ideológica, né? Não diria ideológico, mas de debate técnico e de colocar esse debate no espaço público brasileiro e colocar a sua imagem, o prestígio da Petrobras à luz, né, para toda a sociedade. E fazendo esse debate, eu acho que a nossa posição aqui do INEP é de que não há uma dicotomia entre desenvolvimento e meio ambiente. Eu acho que a gente tem que criar parâmetros necessários para que essas atividades industriais, seja ela do setor mineral, do setor de petróleo, do setor hidrelétrico, de qualquer setor energético ou de atividade produtiva, que vai gerar externalidades, impactos e atingir comunidades, o meio ambiente, a gente tem que criar parâmetros para que, bom, a gente descobriu o petróleo aqui, a gente só vai explorar a partir do momento que vocês desenvolverem determinada tecnologia para garantir o mínimo, o menor impacto possível. E eu acho, assim, que a Petrobras ela está liderando esse debate, e é a única empresa que aparece, né, no debate público sobre a margem equatorial. Parece que apenas a Petrobras tem interesse naquela área, mas não é. Como eu iniciei minha fala, toda a indústria do petróleo, americana, europeia, está olhando para a margem equatorial, reconhece a potencialidade, esse bônus de assinatura pago, esses riscos que eles estão topando correr para a atividade exploratória na margem equatorial, reflete o interesse da indústria para além da Petrobras nessa região, mas é a Petrobras que está fazendo todo o diálogo institucional para viabilizar a exploração daquela área. Isso eu concordo com certeza. E isso coloca em risco que a Petrobras pode abrir a porta para efetivamente esses interesses privados serem protagonistas naquela região. Isso é um risco que a gente corre. Não à toa, como chamou a atenção o Cláudio, antes do leilão, o INEP divulgou um estudo que a gente recomendava e solicitava a suspensão do leilão no modelo de concessão. E que a margem equatorial seja denotada como uma área estratégica brasileira e colocada sobre o regime de partilha, em que a Petrobras vai ser operadora. Oi? Ainda não é considerado uma área estratégica pelo Não, CNPE, não é? a única área estratégica no Brasil que precisa ser feita qualquer leilão sobre o regime de partilha é no polígono do pré-sal, ou seja, na bacia de Campos, do Espírito Santo e de Santos. Só essas 3 áreas. E essa é uma decisão que depende exclusivamente do Conselho Nacional de Política Energética, do CNPE, que é presidido pelo Ministério de Minas e Energia, que é do nosso governo, certo? É desse governo que está aí, é dessa coalizão ampla e democrática, entendeu? Então, o que a gente reivindica é que essa área seja considerada uma área estratégica,
seja regida pelo modelo de partilha, que garanta maior controle estatal, garanta maior receitas para o Estado brasileiro da atividade de exploração naquela região. E olha que o regime de partilha, que é uma lei foi regulamentada em 2010, já passou por um amplo processo de desregulamentação, inclusive hoje é alvo de um PL de 2019, vou recuperar aqui até o nome do PL, aqui o número do PL, que é um PL de autoria do ex-senador José Serra, que tem como principal objetivo a flexibilização, ou diria o fim do regime de partilha do Brasil, acabar com essa regulação que define uma área como estratégica e impede o acesso total do setor privado a essa área, né? Então, é o PL 3178 de 2019, esse mesmo, que agora está sob a relatoria do Marcos Rogério, e foi aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado, e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos, né, que é liderada pelo senador, me fugiu o nome, Renan Calheiros, essa comissão. Então, está sobre a responsabilidade agora da agenda, né, do senador Renan Calheiros, e que a gente precisa dialogar com esse pessoal para evitar fazer uma ação coletiva, organizada, dentro do Congresso, para evitar que a gente desmonte uma das últimas barreiras de soberania energética no setor do petróleo e gás no Brasil, que é o regime de partilha, porque o regime de concessão ele permite essa exploração. E aí, como para fazer, voltando à pergunta do Cristiano, é também importante a gente trazer esse debate para dentro da Petrobras também, que hoje a Petrobras ela também tem interesse de reduzir os riscos exploratórios, né, dela. Então, para ela é interessante não ser mais a grande operadora e compartilhar os riscos exploratórios nessas novas fronteiras com outras empresas. É essa a visão hoje da gestão da Petrobras, de reduzir os riscos, compartilhar riscos. Por isso, ela adquire áreas em consórcio com outras empresas. Esse é um modelo muito comum, não acontece só no Brasil, é um modelo muito comum de concessão e divisão de riscos nessa indústria, porque é uma indústria de alto risco mesmo, e de alto custo, é um empreendimento caro. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras tem no seu plano de negócios mobilizados ou previsto 3 bilhões de dólares de investimento em atividades exploratórias só na margem equatorial, e basicamente voltada para a foz do Amazonas. Então, é um empreendimento muito custoso para a indústria, que normalmente a indústria opera dividindo, compartilhando esses riscos. E hoje também a própria governança, a própria diretoria da gestão da Petrobras escolheu, e eu acho que o leilão expressa isso, né, que a Petrobras topou o modelo de concessão, topou fazer esse consórcio com uma empresa americana para reduzir riscos nessa atividade exploratória. Então, acho que hoje também a Petrobras olha para isso como uma oportunidade, né? Isso é uma outra questão que, por isso que eu estou falando, é uma empresa em disputa. A gente tem que disputar também a Petrobras, né? A gente tem que disputar o Ministério de Minas e Energia, disputar a ANP, disputar o governo e disputar os caminhos da Petrobras, né? Porque assim que a gente vai conseguir, de alguma maneira, barrar esse avanço da privatização do setor de óleo e gás no Brasil. Porque, por exemplo, quando a gente olha para outros setores, como o setor elétrico, foi dizimado, foi privatizado completamente, inclusive vendendo a Eletrobras, é uma empresa estratégica para o futuro do Brasil. A gente já privatizou outros setores como a mineração, o saneamento e a água, que são serviços básicos, que qualquer política industrial de desenvolvimento, a primeira coisa que você tem que ter é controle do setor energético, da água e energia, para você produzir qualquer impulso de desenvolvimento num país. E a gente está perdendo isso. Eu acho que o pré-sal, o petróleo, é uma das últimas fronteiras, e a Petrobras é um dos últimos instrumentos que a gente tem de fazer, de impedir ou resistir a essa avalanche neoliberal e privatizante, né, que atinge não só o Brasil, mas todo o sul global, né?
Ô, Mahatma, como que você está de tempo? Se tiver ainda mais um tempo, eu passo a palavra para o Cristiano para ele fazer alguma pergunta para Vamos, você. vamos, vamos lá, aqui tem Vamos mais lá? um tempinho, vamos Vai lá. lá, Cristiano, à Eu vontade. tô falando demais aqui, vocês podem me interromper mais. Vai lá, Cristiano. Na verdade, eu tinha mais uma pergunta ainda para ti. Bom, vamos lá. Como a gente estava comentando há pouco tempo, né, na minha pergunta anterior, a gente estava falando, né, que nesse processo dos leilões, de estudos técnicos, de toda essa coisa toda, quem vai arcar com todo o desgaste é a Petrobras. A gente já viu se desgastando com o IBAMA, tem os debates acalorados com o pessoal ambientalista, tem ONG fazendo campanha contra também, temos também o pessoal das comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, quilombolas também, que também estão se expressando nesse sentido, inclusive na COP30, o movimento indígena, provavelmente mais as cúpulas, né, devem se manifestar para se colocar contra o leilão, né, que inclusive é apelidado por eles como leilão do fim do mundo, salvo engano, é esse o nome que tem colocado, né? E mais recentemente, quem parece que agora quer polemizar é o MPF, porque o MPF disse que, olha, se bobear aí, eu vou travar os próximos leilões da margem equatorial, né? Então, temos uma polêmica posta aqui, temos uma série de resistências e aquele conflito que a gente colocou, que estão querendo estabelecer esse conflito no Brasil, de que existe uma dicotomia entre preservação e exploração econômica. E aí a Petrobras vai lá, manda nota técnica, estudos técnicos, faz uma série de outros procedimentos, mas tem sempre aquele entrave. E aí, já que falamos que isso não sou eu que estou dizendo, mas a própria Petrobras fala que nós temos uma nova fronteira do pré-sal, né? Estão chamando de uma nova fronteira essa região. E eu recordo que em 2010, para a gente fazer um debate em relação ao pré-sal, nós não só criamos uma empresa, como criamos um marco regulatório para dar uma segurança jurídica, porque nós também tivemos debates acalorados muito parecidos com esse. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: se dado que nós vamos ter uma, uma nova fronteira, com uma série de situações bastante sensíveis. Esse debate em relação à exploração econômica, em relação aos futuros leilões, que eu sei que muita gente tem reclamado que está faltando diálogo, não deveria vir acompanhado de um novo marco regulatório, já que é uma região sensível e também parece que o modelo não vem agradando também as pessoas envolvidas em relação ao setor de petróleo e gás? Bom, Cristiano, eu acho que essa sua pergunta me permite fazer uma visão geral, mas controle Claro, meu claro. tempo aí, por favor. Eu acho que a sua pergunta, ela reforça um pouco a visão que o INEP tem sobre esse tema, que é um tema sobre o desenvolvimento do país e soberania nacional. Porque a margem equatorial, ela mobiliza todos esses debates. O debate sobre soberania e segurança energética, o debate climático e sobre as mudanças e a emergência climática, sobre a necessidade de preservação da biodiversidade, sobre geopolítica, sobre impactos sociais, socioeconômicos sobre as populações naqueles territórios onde a indústria vai atuar, que são aspectos que compõem o tecido social de qualquer território, de qualquer nação, de qualquer sociedade. Então, eu acho que debater a margem equatorial, ela não é uma responsabilidade só de quem está no setor de óleo e gás, ou só dos petroleiros, ou só da Petrobras, ou só do Ministério de Minas e Energia. Ela tem que ser um debate amplo mesmo na sociedade, participativo, que permita que essas contradições de interesses, de posições, emerjam e, a partir disso, a gente construir, né, a pensar numa capacidade de diálogo e cooperação entre esses atores, construir mesmo parâmetros regulatórios que sejam, que viabilizem
um processo de desenvolvimento que viabilizem um processo de desenvolvimento inclusivo e com justiça social, que viabilizem um processo de desenvolvimento que promova, sim, a descarbonização e a transição energética. Por isso que para nós não tem essa dicotomia entre desenvolvimento e ambiente. A gente pode construir um caminho que supere essas questões. É claro que no debate público isso é colocado de maneira dicotômica e complica muito o diálogo e separa, afasta essas questões, esses atores, esses múltiplos atores que você chamou a atenção da sociedade civil e institucionais, né? Então, nós aqui no INEP, na FUP, nós estamos abertos ao diálogo com esses atores. Se você olhar nosso estudo técnico sobre a margem equatorial, que foi publicado 1 mês e meio antes do leilão, a gente não só pediu o cancelamento do leilão e que a margem equatorial fosse colocada como uma área estratégica para o desenvolvimento nacional, mas também a gente demandava que fosse garantida a autonomia do IBAMA também. A gente sabe, por exemplo, que enquanto a gente está num governo democrático, a gente tem esse espaço para diálogo. Mas, a depender do futuro político, da coalizão de poder que vença a eleição e domine, pode ser que o IBAMA se torne um ator muito importante, estratégico, para a gente garantir o mínimo de controle social sobre aquela área. Entendeu? Então, é por isso que a gente chama atenção que é importante esse diálogo, importante essa articulação e que esse debate sobre a margem equatorial permite que a gente mobilize a sociedade brasileira para discutir essa complexidade que a conjuntura atual coloca. E para o INEP, e aí entrando na posição do INEP mesmo, nós somos a favor da exploração da margem equatorial, achamos que é uma fronteira necessária para a garantia da segurança energética no Brasil, mas a gente acredita que tem que ter parâmetros seguros, que garantam não só o acesso a essa riqueza que vai ser gerada para a sociedade brasileira, mas que ela seja revertida em favor da coletividade, dos múltiplos interesses que tem na nossa sociedade. Por isso que a gente reivindica que coloque todos esses atores, né? Então, é uma fronteira estratégica, é um debate que não vai dar para a gente fugir, é um debate que tem que, sim, ser liderado e encabeçado pelos atores do setor energético, pela cadeia produtiva de óleo e gás. É um debate que tem que passar, sim, pela Petrobras. E a Petrobras, a gente tem que reivindicar que a Petrobras seja uma liderança nisso. Mas uma liderança não só para abrir o debate e abrir a possibilidade exploratória, mas também de regular, ajudar na construção, e aí chegando na sua pergunta, na construção de uma regulação que garanta que a gente tenha controle sobre essa riqueza produzida. E controle a gente vai ter, eu acredito muito que o Estado é uma invenção muito boa, mas ele está sempre em disputa. E as empresas estatais a mesma coisa. Elas também estão em disputa. Então, a gente vai ter que fazer essa disputa. E a categoria petroleira não vai conseguir fazer isso sozinha. Se lá atrás, no pré-sal, a categoria petroleira foi importantíssima e decisiva para a gente fazer essa parada, olhar estrategicamente e construir o regime de partilha para a exploração do pré-sal que tinha recém sido descoberto e se mostrou uma área estratégica para a soberania energética brasileira, para o alcance da autossuficiência na produção de petróleo, para a construção de um fundo social do pré-sal, que supostamente ia financiar a saúde e a educação do Brasil, e esse é um outro debate importante para se fazer, para onde está indo esse dinheiro. Agora a gente tem, a categoria petroleira pode ser uma das pontas de lança, mas precisa de uma coalizão mais ampla e diversa para garantir efetivamente que a gente construa, como você falou, um regime regulatório que garanta controle social, popular, sobre a riqueza dos recursos naturais no Brasil. Então, eu faço coro a isso, assim, a gente precisa construir. E talvez o olhar hoje do MME e da ANP
de avançar na reprodução do modelo de concessão para essa área, na nossa visão, é um erro estratégico. É um erro estratégico para o desenvolvimento de longo prazo do Brasil, para a garantia da nossa soberania. Então, a gente, ou ali, como a gente defendeu nesse estudo, volta ao regime de partilha, que foi uma construção popular, foi uma construção dialogada, diria, melhor, né? Uma construção dialogada de um regime muito importante que garante, por exemplo, requisitos de conteúdo local, que são essenciais para o desenvolvimento da indústria nacional, que permitiram um adensamento da indústria, da cadeia da indústria de óleo e gás no Brasil, e hoje é robusta e atua e permite que se explore essa área gigantesca do pré-sal. A gente precisa voltar a esse debate, e eu acho que a gente tem uma janela muito curta de espaço de tempo, do ponto de vista político e organizativo, para fazer esse debate e apresentar um projeto popular para como deve ser explorada essa área no Brasil. Mahatma Ramos, do INEP, diretor técnico do INEP, mestre e doutor em Sociologia e Antropologia aqui com a gente. Agradeço muito pela gentileza, viu, Mahatma? O canal está à disposição, companheiro. Eu que agradeço, Cláudio, um prazer conhecê-los, participar aqui do programa, acho que foi um debate muito bom. Desculpa a fala prolixa, mas é um assunto muito complexo, que tem muita informação, eu tentei não ficar trazendo muito dados, mas chamar atenção para como esse debate é um debate que tem que ser feito coletivamente, de maneira articulada no campo popular e na sociedade civil, pela luta realmente do controle social, da riqueza explorada no Brasil, da riqueza gerada e distribuída na sociedade de maneira mais geral. E o INEP está sempre à disposição aqui para dialogar com vocês. Bom conhecê-los e bom dialogar com vocês aí, o público de vocês. Obrigado demais ao Mahatma Ramos, de novo agradeço muito a ele, ao pessoal do INEP também pela gentileza, muito obrigado, a gente só vai seguir mais um pouquinho aqui, agradeço, boa noite Mahatma, e o canal está à disposição mesmo quando quiser voltar, fique à vontade para entrar em contato, forte abraço, contamos aqui então com a participação do Mahatma Ramos, ele que é diretor técnico do INEP, mestre e doutor em Sociologia e Antropologia, eu vou passar no chat para a gente também não encerrar sem passar no chat, agradecendo ao Cristiano, e aí até o Cristiano fica à vontade para repercutir os comentários aqui do chat, porque eu acho que a conversa, ela é uma conversa boa, porque primeiro, coloca o assunto em evidência, né, de novo, esse assunto do leilão da ANP, que foi realizado no mês passado, no dia 17 de junho desse ano, né, então a gente está falando aí de um mês, exatamente isso, amanhã completará um mês desse leilão, pouco foi repercutido sobre esse leilão, e principalmente com esses elementos, né, de uma compreensão já no mercado, no setor de óleo e gás, de que a nova fronteira aqui no Brasil, não talvez nas dimensões do pré-sal, mas a nova fronteira está na margem equatorial, está na bacia da Foz do Amazonas, então já há uma compreensão no mercado, né? O mercado que eu me refiro aqui a essas grandes empresas petrolíferas do mundo, né? Que já estão de olho, então esse olhar, esse elemento, melhor, essa discussão que já começa a se estabelecer, né, a partir também desse leilão, eu acho muito fundamental. Quero só registrar aqui a participação do Rafael Coelho, que fez vários comentários, e o Rafael Coelho, ele trabalhou na Petrobras, imagino que trabalha ainda. Ele entrou em contato comigo uma vez, e ele está aí ao vivo, eu já chamei o Rafael Coelho para que ele venha aqui também se somar, né, ao participar do Espaço Trabalhista ou de qualquer outro programa aqui do canal, para trazer também a experiência e o que ele tem de conhecimento sobre a Petrobras e as críticas que ele faz ao regime de partilha e tudo mais, né? Então, eu reforço aqui esse convite público agora, né? O Rafael já tinha entrado em contato, então tá aqui o espaço aberto, Rafael, para quando você quiser vir aqui no canal para a gente trocar uma ideia sobre a Petrobras, para você também trazer o que você tem de conhecimento sobre a Petrobras e também as críticas que você faz à política da Petrobras, porque eu acho que foi importante a conversa de hoje também nesse sentido, né, Cristiano, de apontar e falar o que também é a parcela de responsabilidade da Petrobras, uma vez que as propostas que foram apresentadas, elas ficaram para trás, ou seja, elas foram derrotadas no leilão, ou os valores que foram apresentados foram valores subestimados, ou, no caso, como até o Mahatma acabou falando aqui, né, que a Petrobras tem conhecimento, né, da área, então talvez a Petrobras tenha feito o lance correto e a Chevron superestimado o valor, enfim, né, do bloco. E é uma questão que eu acho que a gente não pode também deixar passar. Só agradecer também ao Gil aqui que está participando, ele que é membro do canal. Usar a taxação do Trump como cortina de fumaça para ocultar o resultado desse leilão? Eu acho que não, acho que no final das contas ninguém ia falar sobre isso mesmo, não. Com Trump ou sem Trump, eu acho que ninguém. É o seu microfone, à vontade.
Até porque isso aconteceu lá em junho, né? Não foi algo agora, né? Isso foi lá em junho que aconteceu os leilões e a gente está repercutindo agora, né? Porque é um tema que mexe com a soberania nacional e a gente, claro, teve de abordar esse tema, porque a gente está agora no modelo de lives quinzenais e a gente sempre coloca temas que a gente considera que tem uma grande repercussão nacional, mexe com a soberania nacional, ou que tem uma continuidade com outros temas que a gente já abordou, a gente faz questão de acompanhar, né? Porque aqui, né, a gente não age como, por exemplo, a mídia mainstream, que às vezes vai lá e faz de forma episódica, não faz o acompanhamento do que está acontecendo. Eu também quero compartilhar, exatamente, a gente está acompanhando isso de perto, a gente conversou aqui com a diretora de comunicação da EIPET, né, sobre a margem equatorial, foi uma live também para introduzir esse assunto, porque pelo menos a proposta que o Cristiano sempre coloca aqui no Espaço Trabalhista, de trazer os assuntos e a gente seguir acompanhando aquele assunto até concluir, ou se não tiver conclusão, a gente seguir acompanhando. E eu acho que é importante falar da margem equatorial nesse contexto, em que agora, até a pergunta do Cristiano foi muito inteligente, né, de ter trazido isso para o programa, de que há um desgaste político implícito, né, que a Petrobras está assumindo, enquanto outras petrolíferas, no caso a Chevron, por exemplo, a CNPC da China, está entrando no mercado já está se interessando, né? Claro, a gente está aqui falando de um leilão, né? O leilão um mês atrás, então a gente tem que aguardar, talvez, né, lá na frente se mostre que essas empresas desistam do negócio, enfim, como aconteceu até com o próprio bloco que a Petrobras assumiu. Cláudio, uma tela rapidinho, só rapidinho, porque o Mahatma falou isso no início do programa, eu quero só reforçar agora, porque também apareceu aí nessa discussão do leilão, ou pelo menos na importância do leilão, o discurso do arcabouço fiscal, né, de arrecadar e tal, e o próprio Alexandre Silveira, depois do leilão, ele falou isso aqui, né, nós não podemos continuar a perder oportunidades, interesse das norte-americanas Chevron e ExxonMobil, que já operam na Guiana, demonstra que nosso potencial é gigantesco. Tenho certeza de que o IBAMA vai agilizar os licenciamentos lá a partir da autorização da Petrobras. E aqui também ele disse isso, o resultado vai nos ajudar na arrecadação, na melhoria das contas públicas. É quase R$ 1 bilhão de reais que não estava previsto para este ano. Isso auxilia o governo a evitar cortes maiores no orçamento que trariam impacto para a saúde e educação. Então, esse debate todo também foi, digamos assim, poluído, né? Foi também comprometido com essa discussão do arcabouço fiscal, de déficit zero, de superávit, tanto é que, se a gente também quiser trazer aqui para o programa agora, nesse bloco final, rolou um leilão das reservas de petróleo que o Brasil tem direito no pré-sal, né? Rolou agora no final do mês de junho, e o governo está disposto, já é uma prática do governo brasileiro, né, de vender, né, de leiloar esses barris de petróleo que fazem parte dessa partilha, né, do acordo de partilha, mas o que importa é que o governo brasileiro viu no setor, ou pelo menos nessa questão da exploração de petróleo, uma maneira de também arrecadar mais e com isso garantir o arcabouço. isso aí foi uma das maiores palhaçadas. Olha só o que o Cláudio está dizendo. Dentro da lei de partilha, o governo ele vai alienar, né, parte das suas reservas, né, para poder colocar nas contas públicas para poder fechar as contas. Basicamente é isso que o governo está fazendo. Ele está querendo uma receita extra para poder fechar com o arcabouço fiscal, né? Porque precisa sanear as contas públicas, né? E a palavra aqui do ministro deixa muito claro isso, que a intenção é usar essa prerrogativa de o Estado poder alienar, né, parte das suas reservas, né, parte desses blocos, para que ele possa ganhar um dinheirinho extra, né, para poder fechar as contas, para manter, né, o ar de que é um governo responsável do ponto de vista fiscal. É isso que está em jogo agora, né? A gente está aqui, ó, essa manchete é do próximo leilão, né, que vai acontecer agora em outubro, o leilão, aí sim no pré-sal. Né? Essa é uma manchete já falando das empresas que já estão inscritas, a manchete falando que já tem aí um recorde de inscritos, né? Então, preparemos agora para mais um leilão em outubro. Mas tem uma matéria também que eu li hoje, né? Eu tinha visto na semana, mas eu li hoje, do leilão
que ocorreu agora em junho, né? No final de junho, Uhum. com o que é hoje não é o excedente, mas é o que o governo brasileiro tem, né, à disposição a partir do regime de partilha, que no caso a Aqueles parte da blocos produção. marginais e como é que é? Blocos marginais e eu não lembro o nome agora do outro. Não é esse que tu está falando? A gente tá falando do que não é o excedente, mas é o que as empresas têm que entregar, porque as empresas que assumiram no regime de partilha, elas têm que entregar parte da produção de petróleo para o governo. E aí esses barris são leiloados, e aí esse leilão já ocorreu também no final de junho, Ah, agora, né? Ocorreu no. Aqui, ó, tem até a matéria aqui, vamos mostrar para o público também, que eu acho que é bacana, né? Tá aqui. Foi feito pela Pressal Petróleo SA, né? Que é a empresa que administra. aham, E aí arrecadou 28 bilhões de reais para a União, isso no final do mês, certo. né? Agora no final do mês, no dia 26 de junho, né? E aí, ó, aqui, ó, vocês têm aqui a informação, né? Foram 4 lotes de mero, né? 3 deles com quantidade estimadas de 14 milhões de barris, e um de 17,5 milhões de barris, e um de Búzios de 3,5 milhões de barris, um de Itapu de 6,5 milhões de barris, e um de Sépia de 5 milhões de barris. As cargas ofertadas têm previsão de carregamento entre julho de 2025 e fevereiro de 2027. Então a gente está falando aqui de 2 leilões, né? A gente está falando Uhum. do que foi assunto do programa e também já de outro, ou seja, o governo ou o Alexandre Silveira apresentando para o governo, falando: não, vocês querem dinheiro, querem arrecadar? Eu tenho aqui essa carta na manga que já é no regime de partilha, ou seja, a gente está falando aqui do que a gente tem hoje como o modelo que vocês criticaram, você e o Mahatma, desse leilão, né, de concessão permanente, e já no regime de partilha tem essa questão dos leilões que são feitos já com aquilo que são os barris de petróleo, que em tese deveriam ser repassados para o governo, e o governo ele obrigatoriamente, não é obrigatoriamente, mas ele acaba tendo que vender porque ele não tem o que fazer com esses barris também de petróleo. Eu vou dar uma olhada depois, tá, Cláudio, nisso daí, mas eu acho que que é os marginais e tem um outro nome, que daí eles são blocos que não são tão vantajosos de explorar, daí muitas vezes eles entregam até para empresas privadas, porque não é tão lucrativa e eles deixam para as empresas privadas ou até uma empresa internacional brincar com esse tipo de coisa. Tem uns esquemas assim na área do petróleo e gás. Então, bom, a gente, não é exatamente, o Rafael tá corrigindo, não é bloco, a gente não tá falando de bloco, a gente tá falando dos barris, é a produção, porque no regime de Uhum, partilha prevê isso, né, que a empresa uhum, que arremata tem que entregar uhum. parte da produção para o governo. Mas bom, o que importa aqui é a síntese, que é o arcabouço fiscal e a ideia de arrecadar de todas as formas, inclusive, só que o que você falou sobre alienação já é uma outra proposta que foi apresentada também nesse contexto, que ainda Uhum. está em discussão lá no Congresso, que, Isso. por sua vez, é muito sério, porque mal comparando, sabe quando um clube de futebol vai lá e antecipa as receitas de televisão? É mais ou Sim, menos o que o sim. governo quer fazer com as nossas reservas de petróleo, e também para arrecadar tudo isso para garantir o arcabouço fiscal, né? Enfim, a promessa aí. Você mandou uma matéria para mim, eu vou compartilhar com o público agora, a gente Isso, discutir. isso. Eu Deixa eu compartilhar compartilhei aqui. contigo aí, né? Para vocês verem, né, quais são e quem é que está de olho também nessa brincadeira, né? A gente está falando aqui de coisas muito concretas, de soberania, dos interesses de empresas que operam aí há muito tempo, né? E aqui a gente tem, eu mandei um link aqui para o Cláudio, eu não sei se eu te mandei o link certo, tá, Cláudio? Eu até vou ver aqui. Quando vai ver, eu não Você te me mandou, mandei. você me Da mandou esse. Genial, né? Tá. Não, é Da isso aí Genial. mesmo. Isso. Que aí, o Cláudio, olha só, olha aqui um destaque que eles fizeram. Eu vou até pegar aqui o destaquezinho aqui, ó. A grande questão aqui é, apesar dos pesares, os lotes oferecidos na Foz do Amazonas apresentam um prêmio de 800% em relação à outorga mínima pedida pela ANP, tá? E eles fazem aqui uma série de destaques, eles falam um pouco aqui sobre o cenário, né? Mas veja bem, né? É a Genial Investimentos de olho em relação a essa questão aqui, né? Da Foz do Amazonas. E assim, Cláudio, eu vi até uns vídeos no YouTube de pessoas que estão de olho
porque estão de olho nisso daqui, de as empresas estarem sendo mais seletivas, de terem um maior cuidado em relação à exploração, de o fato de ter várias empresas, porque a gente citou aqui, né, as grandes majors, né? Mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma empresa de Portugal, uma petroleira de Portugal, que vai fazer o consórcio junto com a Petrobras aqui, né? Para explorar o bloco lá em Pelotas, né? Então, assim, eles estão de olho nos atores que estão participando e vendo, né, a capacidade de investimento, de retorno nas ações. Eu vi isso ontem aqui no YouTube, né? Essas análises das pessoas vendo, né, o quanto que isso pode gerar de dividendos futuros, esses leilões que estão sendo feitos agora nesse exato momento. Para vocês terem uma ideia, né? Esse pessoal aí do mundo das finanças, né? Esse pessoal aí não dorme em serviço, eles estão sempre de olho. Como é que um negócio concreto como esse, que envolve pesquisa, desenvolvimento, exploração, riscos, né? Mas esse pessoal está aqui, né? Avaliando os negócios do ponto de vista das finanças, né? Para ver, né? O quanto que dá para tirar aí de dividendos, lucrar com ações, né? Esse pessoal está esperto, olhando esse cenário dessa, que pode ser, né? A nova fronteira do pré-sal. Eu acho que esse leilão, para sintetizar, pelo menos na minha visão, é a porta de entrada, né? É a porta de entrada para a exploração. Não é só pesquisa mais, mas a exploração ali na margem equatorial, na bacia da Foz do Amazonas. E, de novo, destaco aqui a sua pergunta sobre o desgaste político da Petrobras, porque está muito claro isso. A partir do momento que você fez a pergunta, fica claro para todos nós a leitura de que é um boi de piranha, né? Ou pelo menos estaria sendo. Claro, de novo, a gente não sabe se quem arrematou esses blocos agora vai permanecer com eles até o final, se isso não vai também de alguma forma lá na frente comprometer, porque eu li a fala de um diretor da Shell em que ele falou que não, ainda é muito arriscado entrar na bacia da Foz do Amazonas, enfim, é muito arriscado fazer qualquer tipo de oferta nesse sentido, né? Não, e sem contar, né, Cláudio, que como eu falei ali para o Mahatma, né, não é só explorar um recurso. Esse pessoal, quando começar a explorar, porque eles são responsáveis, né, pela exploração, pelo desenvolvimento, toda essa questão. Então, eles vão fazer os estudos sísmicos, toda a pesquisa vai ser feita, e isso vai parar em mãos estrangeiras. Então, assim, eles vão estar entrando, né, e vão estar catalogando a nossa Amazônia. Olha o risco. E, Cláudio, eu não sei se é uma informação, porque, assim, muitas vezes a gente vai entrar em vários portais para buscar informações, e, assim, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de alarmismo, né? A gente não chegou a falar de Barreirinhas, né? Que Barreirinhas, no Maranhão, eu estava vendo uma informação esses tempos num site ligado ao setor de petróleo e gás. Eu não sei se é um site confiável, tá? Então não se assustem com o que eu vou dizer. Pode ser factível, pode ser que sim. Mas, cara, eu estava vendo que tinha empresas estrangeiras fazendo todo o mapeamento geológico em Barreirinhas, que é onde, inclusive, né, tem um poço que tem uns blocos ali, né, em Barreirinhas, que também está envolto numa grande polêmica também, por causa das questões das flora, fauna, entre outras coisas. Então, tinha empresas estrangeiras fazendo isso. Assim, né, Cláudio, eu não sei se a informação é confiável, não sei, mas não é estranho disso estar acontecendo, porque lembra quando a gente fez aquela live que eu conversei contigo sobre a escala AI-City? Lembra que eu te falei que o Brasil não tem um mapeamento geológico completo, nós temos apenas 27% do nosso mapeamento. E, Cláudio, por incrível que pareça, às vezes empresas estrangeiras vêm fazer mapeamento geológico aqui, né? Então, assim, eu não sei se ela é confiável a informação, eu não faço a mínima ideia, mas, cara, sim, tá? Empresas estrangeiras, porque tem uma empresa estrangeira que tentou fazer a perfuração
em Barreirinhas. Só que da mesma coisa que a FZA M59, ela não conseguiu a licença, né? Aí a coisa ficou em stand-by, né? Não sei como é que está a situação essa nos Lençóis Maranhenses, né? Se está tendo algum avanço, até onde eu sei, não. Tá parado também essa questão lá nos Lençóis Maranhenses, mas, enfim, né, Cláudio, chama atenção, né, que não é só explorar um recurso, é fazer um mapeamento geológico que nós aqui, com as nossas regulações ambientais, a gente não está dizendo que está errado, né, mas o complicado é o seguinte, é que daí na hora que somos nós a fazer isso, surge uma série de polêmicas, é uma gritaria danada que não pode. Aí, quando chega uma empresa estrangeira faz isso, tá, a gente ouve grito sim, tem grito, a gente não vai aqui fazer uma falsa polêmica de dizer que, se vem a Chevron aqui explorar, não vai ter gritaria. Vai sim, só que a resistência, convenhamos, é muito menor. E aí, Cláudio, é complicado, porque assim, nós temos uma posição aqui em relação à margem equatorial, a FZA M59 mais especificamente, né? Que a gente acha que, olha, do jeito que está hoje a Petrobras, talvez não seja tão interessante fazer exploração, porque o Mahatma ele colocou aqui, né, muito bem a forma como hoje está se portando a ANP, a forma como ela está totalmente voltada às relações de mercado, né? Até eu estava ouvindo alguns petroleiros, né, que estavam dizendo, olha, de 2016 para cá não mudou nada, continua a mesma coisa. A relação ela é mercadológica. E esse negócio da concessão, né, isso aí começou a rodo com o Michel Temer. Começou com o Michel Temer e foi, passou pelo Bolsonaro e agora continua aqui no governo Lula, né? E de novo, Cláudio, aquilo que a gente fala, e eu nunca me esqueço, que tu diz o seguinte, desde um outro projeto tu diz que o governo Lula parece que não há uma conversa interministerial. Porque veja bem, Cláudio, nós temos uma empresa de referência mundial que é a Petrobras. E a Petrobras, no projeto da Nova Indústria Brasil, petróleo e gás, está contemplado. Só que Petrobras parece não estar dialogando com o projeto do governo, porque o governo, a ANP, está fazendo a concessão para que abra-se a concorrência, e quem está ganhando essa concorrência, como a gente viu aqui, são as petroleiras internacionais, as majors. E não tem dentro do governo, e aqui de novo não sou eu que estou dizendo, Cláudio, onde é que está o conteúdo local? Que foi uma marca que eu, por mais que eu tenha minhas divergências com Lula e o projeto do PT, mas eu gostava da ideia dessa ideia do conteúdo local, que era muito forte, 2006, 2010, até 2014. Isso era muito forte, eu adorava isso. Acho que era o maior acerto do PT fazer isso. Hoje o PT abandonou, não há nem isso. É simplesmente entrega o petróleo e exporta. É uma lógica exportadora. E o pior, sem qualquer tipo de política de a gente conseguir dinamizar a cadeia de petróleo, para a gente gerar valor agregado e ter uma pauta exportadora mais rica. Nem isso. Nem tarifa, que é o mais grave, nem taxação para exportação, que este governo introduziu nos 4 primeiros meses de 2023. Vamos lembrar que uma medida do Haddad, no início desse governo, foi impor, né, uma tributação, ainda que residual, à exportação de petróleo cru. Isso vigorou por 4 meses. E aí a conversa do Haddad era que era em compensação à medida do ICMS do governo anterior.
enfim, uma compensação com os governos estaduais. Durou 4 meses, porque era a proposta do governo, depois disso ninguém mais falou disso, e hoje nós inclusive estamos vendo aí em relação a Gaza, como essa questão toda da exportação de petróleo cru, a exportação, como isso, neste governo, no governo Lula, tem sido tratado como algo menor. E o mais grave, aí, Cristiano, seja feita, a justiça seja feita, a gente tem um governo, né, ou seja, temos várias pessoas, e está muito claro que o Ministério de Minas e Energia é um feudo do Alexandre Silveira, Com e ele certeza. indica quem ele quer, ele cuida de tudo. Tanto é que, por mais que se critique a ANP, por mais que aponte o dedo para a ANP, tudo que é feito na ANP, ou na Petrobras eu não posso dizer o mesmo, porque a Petrobras ainda tem os acionistas pressionando, mas no caso da ANP, é um braço, é uma extensão do braço do Ministério de Minas e Energia do Alexandre Silveira. Se a ANP insiste nesse modelo de concessão, é porque há o apoio, né, a autorização, no mínimo, aí do Ministério de Minas e Energia. E isso é grave, porque por mais que se diga agora, como eu escutei aqui, e acho que é muito pertinente fazer a comparação com, pelo menos, a maneira como o Brasil lidou com o pré-sal. Não se compara, talvez não caiba agora, neste momento, comparar com o pré-sal, porque a gente não sabe o volume, mas pelo menos a maneira como o Brasil lidou com o pré-sal, a maneira como o governo, como o Congresso, como a sociedade civil lidou com o pré-sal, que no caso da margem equatorial, talvez porque fique no norte do país, não sei, mas não tem cuidado nenhum, não tem tido atenção nenhuma. Ao contrário, como dissemos aqui, o que se discute no Senado é acabar com o que nós temos hoje como regime de partilha, ou seja, partir para a extensão e o aprofundamento dessa política de leilões de concessão permanente, com cada vez mais participação e interação aí de empresas estrangeiras, e o pior, tudo isso com a conivência, né, com o apoio, o aval do Ministério de Minas e Energia e com as declarações que saíram da Petrobras essa semana, melhor, depois do leilão, a presidente da Petrobras chegou a falar, não, nós fizemos a parceria com a ExxonMobil porque ela tem know-how, ela já explora na Guiana, então, sabe, parece que não há hoje não há uma leitura, não sei, mas ninguém está enxergando dessa forma. Essa que é a verdade. Quem está hoje no Ministério de Minas e Energia, quem está na Petrobras, ninguém está enxergando dessa forma, que ali vai ser a nova fronteira e que, por ser a nova fronteira, já tem despertado o interesse desses agentes estrangeiros, e mesmo quando se fala aqui no Brasil, mesmo quando se fala também de defender o desenvolvimento do país, ninguém enxerga o que temos ali, ou que achamos que temos ali na margem equatorial, na bacia da Foz do Amazonas, como foi tratado com o pré-sal, quando você falou aqui do marco, né, regulatório, da criação de uma estatal. Mas veja, né, criou-se uma estatal que é a Pré-Sal Petróleo SA, que hoje, desde sempre, mas hoje está aí na Bolsa de Valores, lá na B3, leiloando reservas de petróleo, porque é preciso fazer isso, porque o regime de partilha obriga. Então, sabe, Cristiano, eu entendo perfeitamente que a gente queira mudar, ou que a gente queira pelo menos pensar em mudar esse cenário. Mas quem hoje está no Ministério de Energia, na Petrobras, na ANP, neste governo, não é no governo Bolsonaro, é neste governo, concorda que está tudo certo. E eu acho que o pior resultado, o resultado que vai sair disso tudo, é que, por mais que se explore eventualmente lá a margem equatorial, na bacia da Foz do Amazonas, de fato, é importante para o Brasil, vai continuar exportando petróleo cru e tal, o Brasil vai continuar não sendo tão dependente assim, como tem países aí no mundo que são dependentes da importação, só que nada além disso. É como se a gente não tivesse saltado, né? E eu acho que está muito claro que nós não saltamos, né? Até aqui a gente não deu aquele salto que era prometido com pré-sal e que agora também algumas pessoas vendem em relação à margem equatorial, pelo menos lá no Amapá, né? Exatamente isso que, por exemplo, o Guilherme Estrela, ele teve uma conversa com o Breno Altman e foi exatamente isso que ele estava dizendo. Ele disse, olha, nós tínhamos uma promessa com o pré-sal, de repente a gente ter uma fonte quase inesgotável de um novo petróleo e, poxa, a gente tinha ali, né, a possibilidade de investir esses recursos na educação e tudo mais, e a gente ficou sonhando que aquilo ali poderia ser uma nova fronteira e tal. Isso não aconteceu. Simplesmente, durante a disputa,
os interesses antinacionais acabaram vencendo. Eles acabaram, primeiro botaram o regime de partilha, que ele coloca lá já coloca como uma privatização, né? Ele disse, para mim já é uma forma de privatizar, tu deixar só 30% para a Petrobras, pô, convenhamos, né? Mas, assim, dentro do cenário que nós estamos, entre ter um regime de partilha, que ainda dá uma prioridade para a Petrobras escolher onde é que ela quer explorar e ter os 30%, tá, beleza, é melhor ainda do que nesse regime de concessão, que é uma política completamente neoliberal e entreguista, né? E aí ele estava dizendo, e aí a gente perdeu essa batalha, né? E agora estão querendo passar esses 2 projetos, primeiro esse do José Serra, né, que o Mahatma falou, né, e aquele que a gente abordou, né, de entregar uma parte de reservas, né, de alienar para poder fechar as contas, para gerar uma receita extra para o Estado, para dar ali uma receita extra para fechar no arcabouço fiscal, que né, convenhamos, é mais uma das avacalhações dentro do regime de partilha que os caras estão querendo acabar também, né? Não, é que já não estão. A gente está vendo como estão levando esse Ó, assunto, o né? Rafael Coelho até tá falando aqui, ó, que os 30% já caíram, ele tá colocando aqui. Eu tô vendo aqui ele, de novo, né? Ele falou que não pode vir aqui ao vivo por trabalhar na Petrobras e por não querer. Não é que não querer, né? Eu acho que não pode também, enfim, Uhum. não quer se comprometer lá na Petrobras, Sim, pelo menos sim. nesse sentido, né? De se expor. Mas pelo jeito ele tem muitas informações, seria muito bom que se ele pudesse compartilhar isso de alguma forma, né? Nem que fosse escrever num artigo e tal, pra gente também repercutir, você repercutir na sua live lá no canal Em Nome da Rosa. Né, ele falou aqui que a partilha foi aprovada só porque o governo criou o artigo 12 e apressar o Petróleo SA, né, que é de 2013, dizendo que os Uhum. campos estratégicos não seriam leiloados. O primeiro leilão foi o de Libra, né? Acho que o primeiro leilão foi o de Libra. Pois é, a gente está falando aqui do pré-sal, ou melhor, da margem equatorial, ou dos dois, e é interessante. Eu acho que você, quando perguntou ali para ele sobre o tratamento que está sendo dispensado para a margem equatorial neste momento e o que foi em relação ao pré-sal, está muito claro que eu acho que já escolheram também não dar um tratamento parecido ao que foi dado ao pré-sal, porque já entendem que o caminho, ou que já tem como caminho já estabelecido, será o leilão, como a gente já viu no mês passado, e vão ocorrer outros. Então, eu acho que não há nenhuma. Seria até um. Eu não sei, não é idealista que se diz, mas eu acho que não passa pela cabeça deles dar um tratamento à margem equatorial como foi dado o tratamento em relação ao pré-sal, porque a gente já sabe que desde 2014, principalmente desde 2015 para cá, a Petrobras e esse setor todo, né, de petróleo e gás, passou e passa por uma desregulamentação muito grande. Então, criar hoje um marco regulatório, criar hoje, de repente, mais entraves na compreensão do mercado, não faz sentido nenhum. E o governo que eu me refiro, o Ministério de Minas e Energia, a ANP, tá a reboque desses interesses. Então, eu entendo perfeitamente que seria muito justo, né, dar esse tratamento, mas eu acho que, diante do cenário que a gente tem, isso passa muito longe, assim, da cabeça de quem está hoje com a caneta na mão para tomar essas decisões, né? E é grave, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando aqui, tem as questões ambientais, é verdade, mas a gente está falando de um estado que não é que dependerá disso, mas há uma promessa de que o Estado vai saltar, né? O Estado do Amapá vai saltar, vai se desenvolver, enfim, a promessa é uma promessa muito alta e que talvez não seja correspondida até por falta exatamente desse alicerce a que você se referiu aqui na pergunta para o Mahatma Ramos sobre o marco regulatório, enfim, né? Do tratamento parecido com a o pré-sal. Ele falou aqui, o Rafael Coelho, que já está feliz que finalmente o Estrela reconheceu que a partilha já era privatização. E aqui também, deixa eu ver, o Gil fez um comentário antes, né, falando que é irresponsável no ponto de vista da soberania nacional. Eu acho que ele estava se referindo aos leilões, né, e também, Acredito que sim.
Ele falou: não é um erro estratégico, a visão de quem define o comando dessas agências é justamente de entregar tudo para o capital especulativo, que é sério isso, né? O próprio Ícaro Chaves, quando veio aqui, das vezes que ele esteve aqui no canal, e também o Nil Dorix recentemente, eles falaram sobre essa questão. Também tem o Thiago Silva aqui de São Paulo. É muito curioso, né? Porque são pessoas que não se conhecem, as que eu citei aqui, as três, elas não se conhecem, eu acho que elas nunca trocaram ideia, mas elas vindo aqui ao canal, elas colocaram ou introduziram o tema das agências reguladoras, né? E é interessante porque cada um na sua perspectiva, né, trouxe o que parece ser a realidade brasileira hoje. Ou seja, o Brasil hoje tem lá o Congresso, tem o Executivo, tem o Judiciário, só que a gente está vivendo a república do FHC, a república das agências reguladoras, porque quase nada hoje está sob o controle do Estado. Aquilo que ainda tem algum controle do Estado, o Estado já não manda mais, então tem lá assentos nos conselhos de administração e fiscal da Eletrobras, mas não manda lá. Tem também assentos no conselho de administração da Petrobras, mas a gente está vendo que quem dá as cartas é o mercado financeiro e do lado do Estado hoje, quem tem alguma interlocução são as agências reguladoras que, por sua vez, estão aí ocupadas por sempre pessoas que tiveram, sempre ouviram o mercado. Foi para isso que elas surgiram. Criaram as agências reguladoras justamente para só assinar embaixo aquilo que o mercado fala. E quem não entendeu isso, bom, larga de vez. Porque mas é aí isso. Você concorda com essa crítica de que hoje, até pela falta mesmo não é de estatais, mas de braços operacionais do Estado, não tem mais a Eletrobras, já não tem as distribuidoras mais, já não tem mais sequer as empresas de saneamento, ou seja, hoje quem dá as cartas pelo lado do Estado, que por mais que seja cooptada pelo mercado, mas representa o Estado, são as agências reguladoras. Com certeza. Com certeza, mais do que nunca, tanto é que foram elas que recomendaram, foram elas que disseram, não, ó, tá dando problema com o setor energético aí em alguns estados, como por exemplo o estado de São Paulo, deixa para lá, até renova aí com os caras, aí fizeram um barulhão aí em eleição passada, né, fizeram todo um teatro, o governo Lula teve a oportunidade de ouro de dar um basta, né? E não fez, né? Simplesmente foi lá, foram para a reunião lá com as empresas transnacionais, né? Que adquiriram as empresas do setor energético e tudo certo, com fotinho e tudo, né? Sim. Inclusive, né, Cláudio? Tiveram o azar, né? Por causa da eleição, só tiveram o azar porque aconteceu na eleição. Inclusive, né, Cláudio, a gente estava falando em off, né, no programa passado, sobre uma situação, né, envolvendo a energia nuclear no Brasil, né, e de novo, a mesma pessoa, o senhor Alexandre Silveira, de novo, né, em um setor que foi entregue ao mercado, né, privatizar o setor de energia, e aí nós temos um deputado lobista lá, né, que decidiu que é um puta negócio, já que a França teve um problema com o Níger, que eles chamam de instabilidade geopolítica. Não é instabilidade geopolítica, é porque o Níger reconheceu a soberania e foi lá e disse, opa, peraí, esse recurso aqui é nosso, sai para cá, francesinho, ó, sai andando, né? E aí eles disseram, vamos ter que procurar um novo trouxa. Aí encontraram, né, o Alexandre Silveira, encontraram um deputado fazendo lobby, e aí o Brasil assinou um acordo, um memorando de entendimento, né, que assim, no momento não quer dizer tanta coisa, tá? Mas assim, pessoal, a gente pode estar entregando urânio, né, para gerar energia na França. Olha a maravilha que a gente pode selar esse grande acordo entre duas agências geológicas, a Agência de Geologia aqui do Brasil e a Agência de Geologia lá da França. Olha o grande acordo que o Brasil pode estar fechando. A gente vai lá, né, conversa para entregar um minério, né, que é o urânio, e eles vão lá e geram energia. Vamos estar ajudando os franceses a conseguir gerar energia, porque eles são totalmente dependentes do urânio. E mais, né, Cláudio?
tem aí uma conversa que o pessoal quer retomar as conversas em relação à Angra 3, né? Pelo menos aí o deputado lobista, né, quer conversar sobre isso. Aí daqui a pouco eu já vislumbro o cenário, Cláudio. A gente dependendo do capital francês, do investimento francês Mas ele quer isso, né? para tentar reabilitar a Angra 3. Olha a maravilha que os caras estão O, querendo fazer. o Júlio Lopes, né, que é esse deputado lobista do PP Isso. do Rio de Janeiro, que hoje eu estava até lendo aqui, ele foi o relator daquela medida provisória do Temer, a medida provisória do trilhão, né, que deu várias vantagens aí para petrolíferas estrangeiras, assim que ele assume e tal, Uhum. várias isenções, descontos em dívidas, enfim, porque ele é o lobista lá no Congresso nesse setor de petróleo e gás, e ele tinha a proposta, pelo menos apresentou essa proposta ano passado, na visita do Macron aqui ao Brasil, de securitizar o que nós temos hoje de reservas de urânio, né, para garantir o financiamento da expansão do programa nuclear brasileiro e, com isso, também garantir recursos franceses, né? Então, os franceses fazendo a aquisição dessa securitização das nossas reservas de urânio. Mas, para terminar, da minha parte, aí a gente está nesse contexto do Trump, aí o Trump fala de lá, né? Como falou esses dias. Você tem falado desde segunda-feira. Não, o Bolsonaro, ele era muito difícil na negociação. Não, o Bolsonaro era muito difícil na negociação. E aí ele cita, o próprio Bolsonaro também acho que citou isso na entrevista ontem, né, que ele deu ao Poder 360, que uma das convergências eram os tais minerais críticos. Uhum. Sim. Então, não, eu só tô trazendo isso porque mesmo quando o Trump faz um elogio e o Bolsonaro daqui nas entrevistas coloca que o Trump seria um parceiro, é nesses termos. Se não são os franceses, são os estadunidenses. Quem vocês Uhum. escolhem? Quem vocês escolhem? E isso deveria gerar, como a gente já brincou aqui, do ódio, né? Uhum. Deveria gerar O um ódio pouco de de ódio. classe. O ódio de classe, porque você fica, pô, os dois representantes, um fala, né, não abertamente, mas nas interlocuções com o presidente francês, deixa isso ali como uma condicionante do bom relacionamento, né, essa questão das nossas reservas de urânio e dos minerais críticos, e o outro se vangloriando da boa relação que tem com o atual presidente dos Estados Unidos, coloca nesses termos. Não, nós temos muitas convergências em minerais críticos. Então, é difícil pensar, refletir o Brasil, a conjuntura política nesses termos, em que você teria que escolher. Você quer entregar para quem? Quer entregar para os estadunidenses e garantir a eles, né, que eles tenham aqui no nosso território as reservas necessárias para garantir o desenvolvimento deles? Ou vocês querem entregar aqui para os europeus ou para os franceses especificamente? É um cenário de reflexão assim muito crítico. Sério, não é por nada não, mas é muito crítico. Eu não tenho muito tempo nessa aqui, né, de ficar trocando essas ideias aqui com as pessoas, mas pelo pouco tempo que eu tenho e também pelas leituras que eu faço, eu não me recordo não de a gente ter uma conjuntura política interna tão crítica ao ponto de duas figuras, né, das principais, aquelas que catalisam todo o apoio popular do Brasil, as duas juntas, impondo da sua forma, cada um da sua forma, essa escolha tão ingrata para a população brasileira. Você quer entregar para quem? Para os franceses ou para os estadunidenses? Escolham. É um negócio muito crítico, sério. Da minha parte, Cristiano, é isso. Da minha parte também, cara. Só agradecer aí, né, ao Mahatma que participou aqui com a gente, ao Rafael que estava aqui contribuindo com a gente, com os comentários, o pessoal que esteve aqui com a gente também, o Cláudio que conseguiu aí o contato com o Mahatma, com o pessoal lá do INEP, a gente pôde fazer essa transmissão que eu gostei de fazer, né, esperamos que o Mahatma venha aqui outras vezes e que esse debate não se encerre aqui, né, que a gente continue debatendo sobre o petróleo, sobre todos aqueles temas que envolvem a soberania nacional, né, que é para esse o papel que o canal da Prática Política está exercendo e também, né, o Espaço Trabalhista como um complemento, né, também sempre quando um tema envolve a questão nacional, a gente está sempre de olho para pautar esses debates
para a gente levar, né, um pouco, né, de uma outra visão que se contraponha àquela visão que a gente está acostumado a ver, né, na mídia, que não são, de maneira nenhuma, né, os interesses nacionais. Então, a gente demarca a nossa posição para a gente mostrar que os valores que norteiam a soberania nacional ainda seguem muito vivos, apesar de que o mainstream tente mostrar que isso não está tão em voga como se pode perceber. Agradeço demais ao Cristiano Araújo e faço o convite a quem ainda não segue o canal Em Nome da Rosa, que siga, se inscreva, o arroba está na descrição aqui do vídeo no YouTube. Também agradeço demais a todos e todas que participaram ao vivo, pela confiança e pela paciência. Reforço os convites, né, para você que está aqui no canal da Prática Política, se não for inscrito, se inscrever, deixar o like no vídeo e curta também a nossa versão podcast lá no Spotify. Você encontra todo o nosso conteúdo de graça para escutar quando e onde quiser. Forte abraço, até a próxima, gente. Muita saúde, tchau.